Olá, alunos e alunas, estou de volta, professor Ney Araújo, para mais uma videoaula de Sociologia. O nosso tema de hoje será a respeito do movimento feminista. Você sabe o que é que significa esse movimento social? Numa aula anterior, eu trabalhei com vocês os tipos de movimentos sociais, e nós sabemos que os mesmos, eles são diversificados e apresentam bandeiras de atuação completamente distintas. Vamos primeiramente entender o que é o feminismo. Acompanhem o conceito que está sendo mostrado agora para todos vocês. O feminismo é um movimento social que, segundo os historiadores, surgiu após a Revolução Francesa e que se fortaleceu na Inglaterra durante o século XIX e depois nos Estados Unidos, no começo do século XX. Esse movimento luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido de que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Então vejam só, vamos contextualizar algumas ideias já trabalhadas em nossas aulas, algumas parcelas da sociedade, ou seja, partes da sociedade, sofrem discriminação, sofrem alguma forma de desigualdade, estão em situação social de desvantagem, não têm acesso a direitos. Isso é a motivação para a organização dos movimentos sociais. Quando nós falamos no movimento feminista, nós estamos tratando especificamente de um movimento que tem qual público? Acertou você que pensou que é justamente a mulher. É um grupo de mulheres. Nós sabemos que não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo inteiro. As mulheres, elas formam uma parcela considerável da população mundialmente existente. Mas não basta somente a mulher existir. A mulher, ela também precisa ser respeitada. Nós sabemos que existem os gêneros, os sexos, masculino, feminino, homem, mulher. Percebam os termos que nós acabamos utilizando lá na língua portuguesa para poder enquadrar um artigo a uma determinada palavra que você também utiliza lá na disciplina de biologia. Mas isso socialmente não é uma simples diferenciação do corpo do homem e da mulher. Tudo isso também acarreta uma forte desigualdade que existe na sociedade. Há anos, há décadas e há séculos, nós vivemos uma sociedade patriarcal, onde o homem, enquanto ser social, ele se coloca numa condição de superioridade à figura feminina. E ele acredita, diante de todos esses valores que já estão impregnados há muito tempo, que a mulher ela tem que se submeter às suas vontades, às suas ordens, inclusive à sua autoridade. Então, o feminismo, ele luta justamente por essa igualdade de condições. Vamos avançar na nossa ideia? Eu citei agora há pouco uma palavrinha que foi a palavra gênero. Vamos acompanhar a leitura atentamente do que está escrito em nossa projeção e que em casa você está visualizando. Gênero é uma categoria relacional do feminino e do masculino. Considera as diferenças biológicas entre os sexos, reconhece a desigualdade, mas não admite como justificativa para a violência, para a exclusão e para a desigualdade de oportunidades no trabalho, na educação e na política. É um modo de pensar que viabiliza a mudança nas relações sociais e, por consequência, nas relações de poder. É um instrumento para atender às relações sociais e particularmente as relações sociais entre homens e mulheres, ou seja, uma equiparação entre o gênero masculino e entre o gênero feminino. O homem tem direitos e tem seus papéis sociais. A mulher também tem seus direitos e seus papéis sociais. Diante dessa análise, nós precisamos nos libertar daquela visão coisa de homem, coisa de mulher. A igualdade de gênero acaba eliminando
todas essas barreiras que acabam apenas alimentando todo e qualquer preconceito e toda e qualquer inferiorização em relação à mulher. Aí agora eu chamo a atenção de você justamente a esse termo, desigualdade de gênero. Infelizmente, historicamente e nos nossos dias atuais, apesar de toda a evolução da sociedade, a desigualdade de gênero, ela ainda é muito presente. Ou seja, eu estou tratando de uma desigualdade que existe entre homens e mulheres. Uma desigualdade de gênero essa que eu volto a enfatizar a vocês, colocam a mulher numa situação de desvantagem em relação à figura masculina. Por que que você, que é aluna, você sempre tem que se ocupar com as tarefas domésticas de casa e o seu irmão, que é do gênero masculino, não? Por que que ele não se ocupa das tarefas domésticas de casa? Lavar uma louça, ajudar na tarefa de varrer, limpar a casa e etc, etc. Percebam, culturalmente na sociedade, nós temos já impregnado em todos nós que isso é uma tarefa exclusivamente feminina, sendo que não é. Homens e mulheres podem participar, sim, da realização de tarefas domésticas, tendo em vista esse exemplo que eu estou citando para vocês. Um outro exemplo se diz no mercado de trabalho. Durante muito tempo, algumas profissões elas foram dominadas somente por homens. E a gente ainda consegue perceber. Por exemplo, quem trabalha na construção civil? Muitas das vezes, quando nós observamos os pedreiros nas obras e nas construções, o que é que a gente consegue observar? Que muitas das vezes, numa obra, nós só visualizamos homens trabalhando. Mas será que uma mulher ela não poderia trabalhar numa obra? Será que ela não conseguiria levantar uma parede de concreto como um homem tem a sua habilidade e a sua competência para tal? Então percebam o quanto que a sociedade ela está amarrada, volto a repetir, em valores que definem papéis sociais para homens e mulheres e que acabam contribuindo com esse processo de desigualdade de gênero. Mas eu quero avançar e aguçar ainda mais essa discussão. Eu vou mostrar para vocês duas imagens que eu quero que vocês reflitam a respeito das mesmas e elas também acabam refletindo, aliás, apenas algumas situações que refletem essa desigualdade de gênero que existe na sociedade. É claro que nós podemos aqui citar diversos exemplos da desigualdade de gênero. Inclusive, caro aluno, eu proponho a você, pesquise, estude, faça anotações no seu caderno, leve depois, quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, os seus apontamentos. O que é que você consegue identificar como desigualdade de gênero? Que exemplos você consegue identificar dentro da sua casa, junto com a sua família, no mercado de trabalho e na sociedade que nós vivemos? Vejam essa primeira imagem. Temos aí, um braço masculino e uma mulher. Vamos supor, hipotetizada, de joelhos, com as mãos nos ouvidos. Essa imagem, ela reflete o quê? Justamente uma situação de violência. Nós sabemos que a dominação masculina, que a supremacia do homem em relação à mulher conduz a esse problema social que é tão presente nos dias atuais. Não é exclusivo da atual sociedade, porque esse tipo de violência sempre existiu, que é a violência doméstica exercida contra a mulher. Quantos homens se revestem de poder e agridem as suas companheiras? A sua esposa, a sua namorada, a mãe dos seus filhos. A violência doméstica contra a mulher é um grande exemplo dessa desigualdade de gênero. É um grande exemplo de luta das mulheres, no sentido de ter a sua integridade física, de não ser agredida, de não ser espancada, respeitada. O corpo da mulher precisa ser respeitado, mas é só o bater? Não. A violência psicológica também. Aquelas brincadeirinhas de mau gosto, que às vezes o teu namorado tira com você, que às vezes
Você nem percebe, mas às vezes o seu próprio pai, ele faz uma brincadeira bem chatinha, aquela piadinha de mau gosto com a sua mãe, também é uma forma de violência que está sendo praticada contra a mulher. E o movimento feminista, ele luta justamente contra isso. Aliás, não só o movimento feminista, mas todas as mulheres, elas devem lutar contra toda e qualquer forma de violência que pode ser desencadeada em relação a elas. Vamos a mais um exemplo? Vejam só, agora eu tenho uma charge, né? Vocês podem visualizar a imagem, já é uma coisa mais animada, uma coisa bem irônica, e aí a gente percebe assim, né? Tem um homem, né? Uma família, 3 pessoas, né? Um pai, uma mãe e uma criancinha. E aí vocês podem observar no balão do diálogo, o homem ele está lendo o jornal e simplesmente ele pergunta para a esposa dele se ela já viu, se ela já leu a notícia de que no mercado de trabalho o homem está em desvantagem. Aliás, a mulher está em desvantagem em relação à figura do homem. E aí a gente pode ver na imagem, né, bem engraçada, retratada, a mulher super ocupada, com computador, vários objetos, várias coisas em cima da mesa, a criancinha puxando, porque com certeza quer alguma coisa, aí no braço dela tem aí uma sacola como quem voltou do supermercado. Então percebam, o que é que essa charge retrata? Ela retrata o quanto que as mulheres, elas são ocupadas. Os autores que estudam a inserção da mulher no mercado de trabalho, eles colocam que a mulher, ela cumpre geralmente com a dupla jornada de trabalho. Ela é trabalhadora, empresária, advogada, professora, contadora, administradora, bancária, dentre outras profissões que nós podemos aqui mencionar. Ela cumpre com a jornada de trabalho, com todas as responsabilidades e tarefas dela no local de trabalho, mas existe a outra jornada de trabalho que é em casa. Ou seja, é a sua mãe, é a sua tia, né? É a sua esposa que está ali preocupada com o filho na escola. Está tirando notas boas o meu filho? Tenho que ir na escola. É essa mulher que ela também está preocupada com a organização da casa, as compras da casa. Então percebam, os afazeres domésticos, o ambiente do lar, sempre como prioridade, é uma preocupação feminina e como a gente vê na imagem, o homem completamente distante de todo esse contexto. Então vamos avançar. Temos aí uma questãozinha. Assim como muitos movimentos sociais, o movimento feminista caracteriza-se historicamente pela diversidade de pautas e de sujeitos. Por outro lado, é possível afirmar a existência de objetivos que foram bastante significativos para a consolidação deste movimento em âmbito abrangente. Sobre o movimento feminista, é correto afirmar: letra A. No Brasil, durante o período republicano, o movimento feminista era formado exclusivamente por mulheres da classe trabalhadora. Letra D. O direito ao sufrágio foi uma reivindicação presente em diferentes países entre o século XIX e a primeira metade do século XX. Na letra C, o movimento feminista declarou o fim de sua estruturação institucional em 2016, com a inclusão das discussões a respeito de gênero e de sexualidade em todos os planos estaduais e municipais de educação no Brasil. E letra D, na contemporaneidade, o movimento feminista reconhece-se como desnecessário por acreditar que homens e mulheres vivem em regime de plena e absoluta igualdade. Qual será a resposta certa dessa questão? Vamos verificar? Olha a nossa marcação, letra B. O direito ao sufrágio foi uma reivindicação presente. Só uma dúvida. O que é que significa a palavra sufrágio? Significa justamente voto. Historicamente, a mulher, ela lutou pelo direito de votar. Caro aluno, cara aluna, nesse momento eu estou encerrando a minha aula, mas dei só uma olhadinha, continuo dizendo a vocês, acessem a plataforma eduque.ac e vejam os conteúdos disponibilizados para o estudo e o aprendizado de vocês em casa. Também estou aí mostrando um link do YouTube para que você também possa consolidar, através da sua pesquisa em vídeo, informações a respeito do movimento feminista.
Um forte abraço, tchau para vocês e até a nossa próxima aula.